Muito bem. Boa noite, senhoras e senhores. Bem-vindos a mais esse projeto, mais essa palestra, né, dos projetos e atividades de extensão, né, dessa disciplina. Hoje, com o nosso querido amigo, professor, doutor Leandro Ricon, né, que vai falar sobre o assunto preferido dele, que eu tenho certeza, que é sobre música e falando de música, vai falar do romantismo. Então, sem maior, como o Ricon já é conhecido, né, de todos aqui, vamos passar direto. Opa, oi, Pedro Vinícius, corta o microfone aí. Obrigado. É, então, deixa eu cortar todo mundo e deixar a palavra agora, então, com o professor Leandro Ricon. Pronto. Leandro, tá contigo. Então, boa noite a todos e todas. Boa noite, Gastão, professor Leandro, Cíntia, Bruno, enfim, todo mundo, alunos, alunas. Boa noite a todos. Gastão, é um prazer ser apresentado por você, né? Você sabe disso. Mesmo, meu amigo. E é E uma isso, né? alegria. Desculpe, a graça aqui, assim, é que eu fico tão, às vezes, ansioso de começar que eu nem falei nada, nem falei dos meus colegas aqui, não falei do professor Leandro, da professora Cíntia, do professor Bruno, né, que é um prazer tê-los aqui todos, a professora Cíntia, né, tê-los todos aqui presentes nessa palestra, né. Então, se eu esqueci de alguém, perdão, tá? Mas, pronto, falei demais já. Agora tá com você. É isso mesmo, né? A gente vai se acelerando, né? E na internet dá uma sensação de que a gente está numa continuidade eterna, então dá uma sensação que não precisa mais apresentar, porque todo mundo já foi apresentado lá em 2020, né? Então dá essa sensação mesmo. Então é um prazer estar aqui com vocês para conversar sobre esse tema. Esse tema que eu vou projetando já, Gastão, se você me permite, né? Eu estou em duas telas aqui, que é para facilitar a minha Tá. apresentação. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Já tá. Fácil pra, já tá indo direto. Pronto, perfeito. Aí, né? Já abriu, né? Perfeito. Esse é um tema que eu pesquiso já há algum tempo, né? Eu conheci Gastão nesse contexto, né? Lá nos idos de 2006. Enfim, romantismo é um tema que eu pesquisei por... Né? É difícil para mim falar o tempo que eu pesquisei romantismo, acho que eu não me reconheço fora da pesquisa sobre o romantismo europeu do século XIX, né? Na verdade, até o neorromantismo do século XX. Mas, enfim, eu pesquisei o romantismo aqui na universidade. Gastão foi da minha banca, já estudando as interpretações plurais do romantismo, né? Depois eu fiz toda a minha pós-graduação discutindo o romantismo, na verdade, discutindo comparativamente o romantismo com outros elementos intelectuais, né, da intelectualidade europeia do século XIX, enfim. Eu trouxe hoje aqui para a gente conversar um pouco, né? Não acho que seja, no sentido formal, uma aula. Eu trouxe um recorte aqui para a gente bater um papo de um capítulo da minha tese. Né? A minha tese eu não trabalhei especificamente romantismo, não pelo menos só, o que eu propus? Né? Eu fiz uma comparação entre as interpretações que os compositores românticos tinham do próprio romantismo, né, naquilo que vai virar a Alemanha. Né? Eu estou falando de um mundo que ainda não tem um país que se chame Alemanha. Eu comparei, enfim, a síntese dessas duas visões de música com a síntese de duas visões de história, né? O positivismo e o historicismo. Enfim. Então, o título que eu dei aqui hoje ficou Românticos, né? Interpretações plurais na Europa do XIX. O contexto do romantismo que eu estou tratando é cerca de 1850 até cerca de 1875, né? Então, nesse recorte, eu tenho desde das revoluções nacionalistas de 1848, na Primavera dos Povos, passando por duas grandes guerras na Europa Central, a Guerra dos Ducados da Confederação Germânica contra a Dinamarca, e a Guerra Austro-Prussiana, né, da Áustria contra a Prússia é essa que vai virar a Alemanha, até 1871, né, mais ou menos o meu recorte, 70, 71, de novembro a 70, fevereiro de 71, que é a formação da Alemanha, né, na Guerra Franco-Prussiana. Né?
Enfim, a gente vai ver isso aos pouquinhos. Eu tentei fazer uma coisa que tangenciasse a maior variedade dos nossos cursos aqui do CPH, né? Eu vou tentar manter aqui a minha fala em torno de 1 hora para depois abrir para a discussão mesmo, né? Isso que é legal. Então, vamos lá, né? Vamos tentar, né? Resumir é sempre uma tarefa difícil. Então, pronto. Né? O tema que eu estou tratando é o seguinte, né? Eu estou pensando aqui artistas como intelectuais, né? O que significa isso? O século XIX separa artistas de intelectuais, e isso é uma questão que é interessante. Durante o século XIX, intelectuais e artistas não são a mesma coisa. Tá? O conceito de intelectual, se a gente for pegar, enfim, de Portugal à Polônia, ele está restrito a 2 campos. Né? Apenas a utilização dessa palavra, eu vou falar muito de utilização de palavras, né? Eu separei uma palestra, uma fala, né? Sobre a história dos conceitos, enfim. Aqui eu vou tratar como palavras vão aparecendo, enfim. Intelectuais, no contexto do século XIX, significa especificamente filósofos e cientistas, né? Das ciências naturais. Isso para mim vai ser uma coisa importante. Né? Por que não artistas? Por que não historiadores? Né? Eu estou tratando aqui de intelectuais, sempre que eu acionar o conceito de intelectual, eu estou chamando de intelectual alguém que tem alguma produção com algum impacto no campo público. O conceito que eu estou tratando de intelectuais é nesses termos. Né? Alguém que produz algo voltado ao campo público e que tem impacto no campo público da forma mais plural possível. Né? Artista, eu estou pensando como um produtor estético, estou pensando artista como palavra, não como conceito. Tá? O recorte temporal eu já falei ali para trás. Né? O território que a gente vai explorar, né? É o território da Confederação Germânica, é um território diferente da Alemanha. A Confederação Germânica não é a Alemanha. A Confederação Germânica engloba, né? A Confederação Germânica é um estado, né? Formado por 39 regiões. Ele é formado em 1815, né? Congresso de Viena, e ele engloba o que hoje é a Alemanha, o que hoje é a Polônia, territórios da Ucrânia, República Tcheca, Eslováquia, Áustria, parcela significativa da Hungria, chega até a Romênia, territórios da Sérvia, enfim, da Grande Sérvia, né? Eslovênia, né? Eslováquia também. É um território muito grande. Possivelmente, se a gente for pensar a Confederação Germânica como um território unificado, né? O que não era, mas enfim, provavelmente a gente tem o maior país da Europa depois da Rússia. Né? E a gente vai tratar de personagens aqui que alguns são bem conhecidos. Né? Richard Wagner, enfim, compositor alemão que eu dediquei aí um pouco mais de uma década estudando. Franz Liszt, pianista famoso, né, o pai do virtuosismo, como no século XIX ficou conhecido. Johannes Brahms, um dos auges do romantismo. Joseph Joachim, também outro autor central aqui para as discussões do romantismo. Bom, esse daqui é o tema que a gente vai discutir. Né? Aqui a gente tem a bula, né? A apresentação dos personagens. Essa daqui é a nossa bula. Né? Na minha fala aqui, que eu quero construir com vocês, para depois ouvi-los também, eu tenho 3, na verdade aqui estão teorias, mas na verdade são 3 hipóteses, né? Que eu, enfim, vou tentar defender durante a fala. Né? Primeiro, que durante o romantismo acontece um fenômeno inédito na história da música. Isso possivelmente não acontece em outras artes. Isso certamente não acontece na literatura. Mas isso possivelmente acontece também em outras artes. Né? O romantismo é o primeiro momento no qual os músicos criam para si um nome. Né? Especificamente um fenômeno romântico dar-se nome de romântico. Mas o que eu quero dizer com isso? Né? Deixando mais claro. Se eu voltasse no século XVIII e perguntasse para Bach o que ele era, Bach sintetizaria que ele era um autor, um compositor, né? Enfim, músico, tal qual um Mozart diria que é um músico, tal qual um Haydn diria que é um músico, mas se eu perguntasse isso para um Chopin, ou para um Wagner, ou para os autores que eu estou tratando, um Brahms, eles não utilizariam esse termo. Esses autores não se referem à própria produção como uma produção musical apenas. Eles se referem, conforme qualquer carta desses autores atesta,
eles se referem como músicos românticos, ou seja, eles já têm uma percepção que o que eles produzem é bem diferente do que está sendo produzido anteriormente, né? Então, a gente vai... Tem um autor que, pessoalmente, é o que eu vou utilizar para conduzir a minha fala, é o Reinhard Koselleck. O Koselleck vai falar o seguinte, né? Só no século XIX, com uma certa liberdade, né, afinal de contas é o tempo da liberdade, se cria um campo semântico histórico próprio, né? Então surgem palavras com significados muito específicos, né? Romântico, romantismo, música absoluta, música do futuro, obra de arte total, ou seja, os músicos do XIX, para configurar, né, a sua mentalidade, eles criam termos de autorreferência, né? E isso é a primeira coisa que eu estou tentando defender, né? Vou defender isso a partir de uma briga deles. O segundo, me parece, a segunda teoria aqui que eu queria discutir com vocês, a segunda hipótese, na verdade, é o valor heurístico da pesquisa com a arte musical, né? Me parece pacífico, né? Me parece consolidado no pensamento histórico contemporâneo, que a obra de arte, ela pode ter um valor estético, ela pode ter o seu valor artístico, mas é impossível a obra de arte fugir do tempo no qual ela é produzida, né? Isso também me parece consolidado, né? A obra, ela se manifesta num mundo material no qual ela é composta, né? Por ela se manifestar no mundo material no qual ela é composta, ela pode ser analisada a partir dessas categorias materiais, né? Isso também me parece algo bem tranquilo. E por último, aqui em terceiro, né, graças a esse primeiro e segundo, né, a gente vai ter o surgimento de um novo campo disciplinar, né, a musicologia histórica, né, que depois a música vai se apropriar como história da música. Enfim, esses daqui são os 3 pontos centrais que eu gostaria que ficasse sempre na cabeça, né? O nosso ponto de partida, retornando ao que eu falei aqui anteriormente, é que o estilo composicional de qualquer músico é indissociável da história no qual ele é produzido, né? Tem um autor que eu gosto profundamente, né? Um padre jesuíta, que atualmente tem sido o autor que eu mais tenho estudado, é Padre Michel de Certeau. O Certeau fala uma coisa que é brilhante, um livro que se chama A Escrita da História, né? Para a gente, hoje, isso vai parecer algo um tanto quanto senso comum, mas em 1972, quando ele escreve o texto, é algo bem inovador, né? Toda produção intelectual é situada num lugar. Quando ele fala um lugar, não é só um lugar geográfico, mas é também um lugar temporal. O que eu estou querendo dizer com isso para vocês é que toda produção artística ela não está pairando no ar, pelo menos essa é a postura que eu estou assumindo para poder fazer as discussões, né? A produção artística, a produção intelectual, ela não está pairando no ar, esperando, numa metáfora, numa feliz metáfora do Adorno, né? Esperando as estrelas descerem à Terra, né? E, enfim, o compositor pescar essa música que está no ar e colocá-la no papel, né? Eu estou partindo da premissa que talento existe, mas o talento, ele só a produção artística, ela só pode ocorrer dentro de determinado tempo. Isso me parece também muito fácil da gente conseguir perceber, né? Se você voltasse no século XIX, você nunca teria 18, principalmente 18, você nunca teria aquelas musiquinhas de 4 minutos, né, de 4 acordes para o pessoal de música, enfim, né? Porque isso é um fenômeno da indústria cultural. Então, isso só é possível depois da década de 1920, 1910. Né? Isso também me parece algo bem, bem fácil da gente conseguir perceber. Nesse sentido, então, uma vez que o estilo só existe dentro da história, as técnicas só existem dentro da história, nada foge à história nesse sentido, toda música é uma música do seu tempo, nesse sentido não existe compositor à frente do seu tempo, também não existe compositor atrás de seu tempo, então a gente pode afirmar que a história da música, a história da arte como um todo, ela só existe enquanto uma história social da arte e da música, né? Então esse daqui vai ser o meu ponto de partida para a nossa história, né? O século XIX, a transição do século XVIII para o século XIX, estou voltando um pouquinho aqui no tempo, ela apresenta para a gente um mundo em profunda mutação. A gente tem, no final das contas, do auge do absolutismo, né, século XVII, XVIII, né, e no caso a representação francesa clássica, né, com personagens tão conhecidos no ensino básico de história como, sei lá, Luís XIV, Luís XV, Luís XVI, enfim, um númerozinho sequencial,
Mas a Revolução Francesa, né, a nossa segunda imagem, ela vai modificar essa estrutura profundamente. É difícil para a gente conseguir imaginar a sensação de angústia do século XIX, né? O meu orientador, ele usa um exemplo em história contemporânea que eu acho muito expressivo. Um homem que dormisse no ano de 800 depois de Cristo e acordasse no ano de 1300 veria majoritariamente o mesmo mundo. Né? Um homem que pudesse dormir 500 anos veria majoritariamente um mundo de permanências. Um homem que dormisse em 1780 e acordasse em 1790, tivesse dormido 10 anos, veria um mundo completamente diferente. Isso gera uma sensação de angústia muito grande. Não à toa, durante o século XIX, a gente tem um boom das manifestações sociais. Né? As manifestações sociais surgem como um aspecto, né, dessas grandes manifestações aí, como a Revolução Francesa. Né? Bem, então vamos pensar aqui quais estruturas, né, fazendo uma síntesezinha para a gente lembrar, né, uma historicidade, um contexto, né, quais são as estruturas que efetivamente mudam. Né? Então, o que eu fiz aqui, né, rapidamente, só para a gente ter uma ideia do que está acontecendo nessa transição que vai formar o romantismo, né? O romantismo aí é o meu último elemento. Né? O século XVIII que eu estou tratando é o período que compreende aí de 1680 a 1780. Tá? É o período majoritariamente do absolutismo na política. Tá? Além disso, se a gente for pensar nos parâmetros econômicos, a gente tem o mercantilismo, o auge do fisiocracismo. Se a gente for pensar numa sociedade, numa organização social, é uma sociedade organizada em modelo estamental, né? Você tem 3 opções de existência, né? Algo que existe desde a Alta Idade Média, né? Que a Idade Média vai chamar de oratores, belatores, elaboratores, né? Que é a Idade Moderna, que é do século XVIII, 1680, 1780. Eu não estou trabalhando no século XVIII como redondo, tá? É o meu século XVIII, é o meu recorte de século XVIII. Vai chamar de clero, nobreza e aristocracia. Né? Enfim, então tem uma sociedade que é organizada nesses modelos estamentais. Esses modelos estamentais estabelecem a impossibilidade de oscilação, ou seja, você nasce nesse mundo e você tem muito pouca possibilidade de sair do contexto no qual você vive. Então, se você nasceu filho de um ferreiro, provavelmente você será filho de um ferreiro. Na verdade, provavelmente não, você será filho de um ferreiro, ainda que você consiga certa ascensão social, que era raríssimo. Você continuará sendo alguém de uma origem e você será tratado por essa origem, né? Isso a gente vai chamar de sociedade de modelo estamental. A cultura, por excelência, é aristocrática, eu não vou me deter nisso, a gente vai chegar nisso já mais a fundo. A arte, a gente vai chamar de neoclássica, né? Mas na arte musical ficou consolidado o conceito de arte clássica, né? Música clássica. O conceito de música clássica surge no final do século XVIII, se estabelece já temporalmente mesmo, né? Já nos anos de 1780, se consolida já nos anos 1830, 1840. Os românticos vão chamar a galera anterior a eles de clássicos, né? De tradicionais, enfim, vai ser a discussão que eu quero empreender com vocês um pouquinho mais adiante. Né? No século XIX, ele também não começa em 1801, como ele começaria, né? No século XIX está começando aqui em 1820, e no século XIX está caminhando até 1870. Estou pensando num breve século XIX. Né? 1871 surge a Alemanha, enfim, já estou encaminhando 1871 para um século XX. Né? Estou fazendo esse recorte para dar as sensações de choque, de mudança mesmo. Né? Então, veja, enquanto no século XVIII, em torno de 1680, 1780, né? Por que eu estou botando essas datas? Né? 1680, mais ou menos, né? Revoluções inglesas, 1780, mais ou menos, aí, revoluções francesas. Né? São algumas revoluções francesas. Né? Agora, século XIX eu estou chamando de 1820 porque após ali o Congresso de Viena, uma Europa mais estabelecida, né? E 1870 porque surge a Alemanha, afinal de contas a Alemanha é do começo de 1871. Estou tratando aqui de 1870 só para trabalhar com categorias arredondadas. Né? O que acontece nesse meio do caminho? A política deixa de ser absolutista e ela se encaminha para a monarquia parlamentar e para o republicanismo. Né? A França vai passar por esses 2 momentos, enfim, acho que é fácil a gente localizar isso dentro da França. Né?
A economia vai deixar de ser mercantil e fisiocrata, vai se encaminhar para o liberalismo econômico, com obras fundamentais do Adam Smith. A sociedade vai deixar de ser organizada em modelos estamentais, né, e vai passar, como consequência dessa mudança política econômica, ela vai começar a ser organizada em classe social e não em modelo estamental. Ou seja, e isso aqui começa a ser muito importante para a minha fala. Há mudanças sociais no século XIX. Você é muito mais responsável pela sua existência enquanto indivíduo, né? Então você tem uma possibilidade de mobilidade, do que você é algo preso, como era outrora ali no século XVIII. Tá? Não à toa, isso vai mudar parâmetros culturais profundamente. A cultura vai deixar de ser aristocrática e vai passar a ser o que a gente chama de cultura burguesa, né? A prevalência das cidades, né? Dos burgos, das zonas urbanas, uma vez que a cultura aristocrática está vinculada à zona rural. Nesse sentido, veja, como existe uma sequência de mudanças, né? Muda a política, a economia, a sociedade, a cultura, a arte musical, nesse sentido, ela muda também, né? Até porque seria impossível uma mudança que a gente chamaria de mudança estrutural sem a mudança da arte, né? A música manda, não como reflexo da sociedade, eu discordo que a arte seja reflexo da sociedade, mas como um dos elementos que reproduz a sociedade na mesma medida em que cria a própria sociedade, né? Então, aqui embaixo a gente tem um elemento também que é interessante, né? É importante a gente pensar essas mudanças do 18 e 19, pensando nas movimentações, né? Nesse rompimento, nessa linha vermelha, que ficou meio vinho, né? Agora que eu vi que não ficou muito boa essa linha vermelha. Enfim, que seriam a Revolução Americana, né? A independência dos Estados Unidos, ou como seria mais correto, a Revolução Americana, a grande independência do continente. As revoluções industriais, né? Uma série de revoluções industriais que cruzam a Europa, e as revoluções francesas, né? Uma vez que seria mais correto a gente chamar de revoluções francesas, e não de Revolução Francesa, né? Uma vez que não é um fenômeno tão unificado, são vários movimentos revolucionários que a gente agrupa no movimento de Paris, né? Revolução Francesa, enfim. Então, aqui são os elementos de mudança no qual a música romântica, né, vai se consolidar, vai surgir, né? Vamos pensar especificamente na música, né? No caso da música, para quem já foi meu aluno, eu lamento, eu não abro mão dessa discussão, né? Eu acho que essa discussão muda a produção intelectual como um todo, da história, né? Então, na música, há uma mudança de produção, né? O modelo deixa de ser um modelo artesanal de produção de arte e passa a ser um modelo artístico de produção de arte, né? Não existe uma hierarquia entre artesanato, entre modelo artesanal e modelo artístico, tá? Na origem da palavra você vai encontrar a palavra arte nas duas, né? Então, qual é a grande mudança, né? O que efetivamente mudou, né? Se eu voltasse no século XVIII, que é esse momento que a gente acabou de falar, né, do absolutismo, do fisiocracismo, da organização estamental, do aristocracismo e do classicismo, você encontraria um intelectual, uma vez que eu já afirmei para vocês o músico como intelectual, você encontraria um intelectual que é anônimo, né? Não fazia muita diferença quem era o músico, né? Para quem vem de música, isso deve ficar muito claro, né? Quando você pensa que uma parcela significativa da obra de Bach foi jogada fora, enfim, foi doada, vendida, jogada fora, enfim, por papel, né? Isso. O produtor é anônimo na música, né? Um fenômeno que as artes plásticas já tinham tentado mudar já no Renascimento, mas na música me parece também consolidado que o músico era um personagem anônimo, né? A gente tem um exemplo que é clássico, né? Literalmente. No classicismo, né? Clássico em todos os sentidos possíveis, né? No classicismo, Haydn, um compositor germânico, usava uniforme, né? Usava o uniforme dos mesmos empregados do imperador, enfim. Ele é anônimo, Haydn é nada naquela sociedade, né? Uma vez que Haydn não tem liberdade nenhuma, ele não tem liberdade nem para pensar na música em que ele quer criar. Ou seja, existe uma série de formas, essas formas, né, formas de escrita mesmo, essas formas são externas às ideias do Haydn. Em última instância, ele tem que adaptar as ideias dele às formas musicais estabelecidas externamente a ele.
Quem estabelece essas formas são majoritariamente os compradores das artes, né? Que esses sim são reconhecidos, né? Aquele que está pagando a arte todo mundo conhece, né? O compositor não, né? Nesse sentido, o músico como intelectual ele é um subordinado, né? Por outro lado, esse rompimento que a gente acabou de falar ali atrás, né, aqui, que estabelece esse século XIX, ele já estabelece o modelo artístico de produção, né? Intelectual, artístico. Né? O produtor, ele passa ele a ser reconhecido. Né? É engraçado, aqui nasce o conceito, inclusive, de celebridade. Né? Há pouco tempo foi lançado um texto, agora me foge o nome do autor, enfim, eu estou com Paul Austin, mas eu acho que não é o Austin, não, enfim, que vai escrever um texto maravilhoso que se chama Invenção da Celebridade, né? Como o conceito de celebridade surge aqui. Daqui a pouco a gente vai tratar de alguns personagens para minha historiazinha romântica que são celebridades, né? Então aqui nasce a celebridade, né? O conceito de celebridade surge nesse mundo. Nesse conceito de celebridade, nesse mundo do século XIX, a forma e a ideia elas existem em conjunção. Tá? O próprio autor, no nosso caso, o próprio compositor, ele vai ser o responsável pelas ideias e pelas formas. Aqui já tem um ponto que é significativo para a história da música. Aqui se origina a ideia de rompimento de forma no romantismo. Né? O romantismo inicia o rompimento de forma muito notadamente. Enfim, os principais compositores, pelo menos os mais famosos, vão romper com ideias de forma, né? Chopin não vai escrever sonatas, Wagner não vai escrever óperas, né? Segundo Wagner, ele não escreve óperas, ele escreve dramas musicais, né? Enfim, uma organização teórica completamente diferente. Mas eles fazem isso porque aqui eles passam a ter uma autonomia para escrever o que eles pensam, né? Esse intelectual músico agora ele é livre, né? Por quê? Porque o consumidor da obra dele, voltando aqui atrás, não é mais uma aristocracia da qual ele é empregado, mas é uma burguesia da qual ele é membro, né? É uma classe média urbana, né? No final das contas, originalmente é isso que significa burguês, né? Se a gente voltar no século XIX. Né? Então, os consumidores eles são provenientes do mesmo campo social do compositor. Né? Então, consumidor e compositores são iguais. Aqui eu botei Mozart no meio, né? Porque, enfim, segundo tese clássica de Norbert Elias, talvez o sociólogo compreensivista alemão, o sociólogo compreensivista, desculpe, mais famoso do século XX, talvez o principal sociólogo que a Alemanha tenha produzido no século XX, segundo Elias, né? Nessa simpática foto, né? Elias era um cara bem simpático. Mozart é o personagem que faz essa transição no campo da música, né? O Elias é o primeiro texto de Elias, Sociologia de um Gênio, e também é o último texto de Elias, né? Ele começa a escrever esse texto com 20 e poucos anos e ele vai refazendo o texto até o final da vida. A gente sabe que é o último texto que ele mexe, mas ele não publica esse texto, né? É um texto póstumo publicado por alguns alunos dele que recolhem os materiais que ele escreve sobre Mozart. E acaba catalogando em ordem cronológica. Né? Aqui na minha fala, eu acho, eu concordo lá com a tese do Elias, mas para mim a hipótese fica melhor operacionalizada de agora em diante, né? Já que eu já expliquei os marcos teóricos aqui que eu pretendo falar com vocês, eu não vou partir do Mozart. Né? Eu vou pedir perdão ao Elias, né, sociólogo fundamental, mas vou concordar com a tese da Tia Denori, socióloga da filosofia, ela estuda sociologia da filosofia, na sociologia dos intelectuais, né, século XIX. E segundo a Tia Denori, que está aí ao lado, autora contemporânea, viva, professora da Universidade de Oxford, na verdade, quem faz essa transição mais notadamente não é exatamente Mozart, né? Seria mais correto a gente afirmar que teria sido Beethoven. Então, estou partindo dessa interpretação. Né? Me parece que, no caso de Beethoven, é muito mais nítido a liberdade de criação composicional de toda a obra beethoveniana. Né? Então, pronto. Então, vamos começar. Dito isso, né? O último pontozinho, né? Só lembrem que eu estou tratando, então, Beethoven como personagem central. Né? No final das contas, eu estou discutindo romantismo. Beethoven não é um compositor romântico. Ele é um compositor clássico, né? Se a gente voltasse aqui atrás, ele está no classicismo, mas
as últimas composições de Beethoven nitidamente elas tangenciam essa liberdade romântica. Enfim, feito esse parênteses teórico-metodológico enorme que eu tentei acelerar, mas, enfim, gastamos aí nossos 15 minutinhos, vamos para o nosso tema central. Vamos pensar se esses autores, efetivamente, eles tinham uma autopercepção, né? Eu acho que isso é importante. A gente não consegue definir, rastrear muito claramente, né? Rüdiger Safranski, que é talvez o principal especialista no romantismo alemão, né? Ele tem um livro fenomenal chamado Romantismo, uma questão alemã. E o Rüdiger Safranski vai falar uma coisa que é bem interessante. Apesar do conceito de romantismo aparecer aparentemente em primeiro lugar na Inglaterra, mas se consolidar na França, o romantismo nitidamente é uma questão alemã. Tá? E a gente consegue perceber isso, por exemplo, na clássica frase de Novalis. Tá? Novalis, filósofo alemão do século XVIII, vai afirmar que o mundo precisa ser romantizado. Tá? O Ernest Fischer tem um texto clássico sobre essa citação do Novalis, recomendo profundamente que deem uma olhada, se chama Necessidade da Arte. No Brasil foi publicado pela Zahar em 71. Tá? Qual é a grande conclusão tanto do Ernest Fischer quanto do Rüdiger Safranski? Que, apesar da palavra romantismo, aparentemente mesmo, né, tem uma autora também bem bacana que trata sobre a história da palavra, né, a Lilian Fust. Apesar da palavra aparentemente ter sido resgatada na Inglaterra, na metade do século XVIII, lá em 1740, ela vai ser consolidada na França, no contexto da Revolução Francesa, mas ela vai ganhar a conotação que se tem mesmo na Alemanha, que é uma conotação bem complicada. Tá? A palavra romance vai significar um resgate dos antigos romances de cavalaria, né? Ao modo dos romanos, significaria originalmente o conceito, né? Mas aqui a gente não precisa... Esse elemento aqui me é bem indiferente à minha pesquisa. Tá? O que me é importante é começar a salientar, começar a construir com vocês que a palavra romantismo chega na Alemanha, ela é acionada pelos intelectuais, pelos músicos alemães, de forma incoerente. O que significa isso? Significa que eles não sabem o que eles estão falando? Não, pelo contrário. Significa que a definição deles é sempre tão complexa que existe uma mil formas de uso da palavra romantismo. Então, a palavra romantismo, que é o que os alemães estão defendendo para sua arte, não é definida. Por quê, Leandro? Porque cada autor vai ter uma definição específica do que é romantismo. Tá? Então, passa a existir uma contradição de usos da palavra romantismo. Tá? Por existir uma contradição de usos, é claro que a autopercepção desses autores também é contraditória. Tá? Então, aqui vejam, né, a ideia de ausência de unidade me é fundamental. Tá? Não tem uma unidade sobre o que os autores pensam. Cada autor, cada compositor... Aqui, quando eu falo autor, né, eu estou pensando em autor musical. Né? Cada um desses compositores vai ter especificamente a sua interpretação do que ele é, né? A sua autopercepção romântica. Né? O grande problema é que isso, em alguns momentos, vão se chocar. Tá? Aqui eu estou fazendo uma coisa aqui tenebrosa, enfim, mas só para a gente localizar outros modelos artísticos, né? Eu separei duas imagens bem representativas do romantismo. Tá? Qual é a grande questão aqui nessas minhas duas imagens? A primeira imagem, existe um texto que é fundamental, né? Péssimo ficar citando os textos, mas é que a gente fala, como as ideias não são todas nossas, né? Eu acho que é importante referenciar, né? Tem um autor que se chama Talcott Brum, salvo engano, Talcott Brum. Ele vai escrever um texto muito interessante nos anos 80, chamado Romantismo e Revolta. Deixa eu tirar aqui da frente, né? Pronto.
Pronto. E no Romantismo em Revolta, ele vai marcar uma coisa que é bem interessante, né? Duas coisas são muito claras no romantismo. Uma vez que a transição do 18 para o 19 ela dá uma sensação de liberdade muito grande. Veja, afinal de contas, é óbvio que, observando todas as mazelas do século XIX, também me parece inegável que fenômenos como a Revolução Industrial, a Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos efetivamente promovem certas liberdades. Isso me parece algo consolidado na sociedade ocidental, né? A partir do momento em que gera essa liberdade, se gera uma multiplicidade do conceito de liberdade, né? Isso vai gerar uma série de revoltas. Então, alguns historiadores, né, tem um historiador clássico, né, talvez o historiador mais famoso do século XX, o Eric Hobsbawm, vai dizer que a fase romântica é a era das revoluções. Né? Talcott Brun não vai chamar de Era das Revoluções, mas ele vai chamar de período de revoltas. Né? Então, veja, né, eu tenho uma grande revolta. Né? Lembra que o meu século XIX é um pouco esticado, né? Ele adentra no XVIII, né? Começa mais atrás. Então, eu tenho grandes manifestações como a independência dos Estados Unidos, que já é esse contexto de revolta em prol de uma liberdade. Eu já tenho a Revolução Industrial, que não é uma revolta no sentido formal da categoria política, mas é uma grande mudança de estrutura produtiva. Eu tenho a Revolução Francesa, né, uma grande revolta contra o modelo aristocrático, né, pelo menos se a gente for pensar na Revolta de Paris, que acaba sendo a que a gente estuda. Mais adiante, eu tenho as revoltas de 1815 do Congresso de Viena, as primeiras revoltas liberais de 1820, que formam países como a Bélgica e que atingem Portugal profundamente. Depois eu tenho as revoltas de 1830, que esse quadro está representando, né, as revoluções liberais de 1830, que atingem Portugal, para situar o que está acontecendo aqui no Brasil, né, para a gente não fazer só um conhecimento externo, que vão fazer Dom Pedro I retornar a Portugal e acabar se transformando em Dom Pedro IV em Portugal. Mais adiante eu tenho as revoltas de 1842, por último eu tenho as revoltas de 1848, né? A Primavera dos Povos, a grande revolta possivelmente da história do Ocidente, né? A revolta que vai pegar de Portugal até a Rússia, né? Mudar as estruturas, né? Então, essas revoltas elas acontecem porque existe uma liberdade cognitiva maior, então os indivíduos acabam tendo uma liberdade de pensar no mundo que eles querem, né? E mais do que pensar, de lutar por esse mundo. A grande questão, segundo o Talcott Brun, é que não são apenas o romantismo, ele não é apenas esse romantismo. Ele tem um lado, um inverso, né? Como vai brincar, né? Daí ele vai tirar a frasezinha, pelo menos ele sinaliza isso nas cartas, né? Tem uma outra volta do parafuso nisso, né? Que é o contexto da melancolia, que eu ainda não chamei de melancolia, não estou chamando de romantismo, né? Que é como fica sistematizado, né? Na mentalidade, me parece, né? No imaginário, na mentalidade, eu acho que não é a palavra exata, mas me parece que no imaginário ocidental, né? Pelo menos meu imaginário ocidental, quando eu entrei na universidade, é que o romantismo é vinculado ao conceito de melancolia. Daqui a pouco eu já vou tratar o conceito de melancolia. Nesse sentido, a segunda imagem me parece uma imagem que retrataria muito melhor o romantismo, né? É uma imagem clássica, uma das imagens que inaugura o romantismo na pintura, o errante sobre um mar de nuvens. Errante não é uma boa... o errante, né? O errante sobre um mar de nuvens, né? O viajante, não é o viajante, mas enfim, o caminhante sobre um mar de nuvens, né? Aí, né, a ideia de observação da natureza, enfim, né, me parece que isso fica muito consolidado na historiografia brasileira, pelo menos dos anos 90, de que os românticos são os escapistas. Né? A ideia de escape, a ideia de retorno a uma tradição inventada, enfim. Efetivamente, essa é uma das opções, mas a revolta é a outra. Né? Então, o que eu estou querendo dizer aqui para vocês? É que só é possível compreender o romantismo como um movimento ambíguo. No final das contas, para utilizar talvez um dos textos mais significativos escritos em português sobre romantismo, né? Revolta e Melancolia, de Michel Lévy, né? Revolta e Melancolia, o romantismo na contramão da modernidade. O Michel Lévy vai apontar as ambiguidades românticas. Tá? Enfim,
O romantismo, como uma questão alemã, ele vai ter uma série profunda de ambiguidades. Primeiro, não existe Alemanha... Opa, desculpa. Não existe Alemanha no século XIX. A Alemanha é um estado extremamente recente. Se a gente for pensar numa breve história da Alemanha, com números que, salvo engano, estão corretos, até 1806, tendo sido fundado lá no século IX, você não tinha uma Alemanha. Né? Você tinha o Sacro Império Romano das Nações Germânicas, que na piada clássica de Voltaire não era sacro, porque não tinha vinculação religiosa desde 1356. Não era império, era muito mais uma confederação de repúblicas e reinos. Não era romano, porque não tinha vinculação católica, era luterano, por excelência. Pelo menos desde 1648. E não era germânico, não era de nação germânica, englobava nações latinas e nações eslavas e escandinavas. Enfim. Oi! Susto! Ui. Desculpa. Oi, Leandro, o seu tá mutado. Eu mutei aqui por causa do barulho, eu acabei mutando o seu também, desculpe. Obrigado, Gastão. Obrigado. Não tinha, é isso. Eu que tomei um susto na hora. Mas é isso, coisas do online, né? Seguinte, né? Voltando. Então a gente não tem Alemanha até. A Alemanha vai. Se a gente for pensar numa história germânica muito interessante, né? No século IX vai surgir uma coisa ali chamada de Sacro Império Romano das Nações Germânicas, né? Que na piada clássica lá do Voltaire não é sacro, não é império, não é romano, também não é de nação germânica, né? Que vai durar 1000 anos, né? Talvez um dos impérios que mais tenha durado, talvez um dos impérios não, talvez um dos países que mais tempo durou, né? Pensando rapidamente, me foge algum Estado nacional que tenha durado 1000 anos. Né? Todos os países que temos contemporaneamente são países da modernidade, têm seus 500 anos, né? Pelo menos com suas formações nacionais. Vai durar até 1806. Em 1806, aquilo eram 316, salvo engano, regiões. São todas elas destruídas por Napoleão, vão se agrupar em Confederação Germânica. 39 estados, 39 regiões disputando a hegemonia de qual dessas 39 formará um país. Enfim, durante o século XIX, então, tu tem 39 regiões, né, que vão se agrupando, que vão acabar dessas 39, 38 vão virar a Alemanha, né? A que está faltando aí virar a Áustria, outro país, né? Um pouco antes da Alemanha virar país, mas enfim, virar Estado Nacional. Mas no século XIX, então, você tem uma variedade de interpretações do que é a cultura alemã. Então, a gente vai falar uma coisa que é bem interessante, né? Por mais que a gente pense que o romantismo, em determinados elementos, defende um nacionalismo, à luz da interpretação histórica, é impossível você afirmar que o romantismo defende o nacionalismo. Porque não existe nacionalismo unificado. O nacionalismo é sempre um nacionalismo em disputa. Seja isso na música brasileira do XIX, seja isso na música alemã do XIX, na música francesa, seja lá o que for. Apesar da francesa em menor medida. Né? A gente consegue localizar dois grupos românticos. São dois grandes grupos românticos. A gente vai chamar aqui, né, na falta de palavras melhores, nunca consegui me decidir por qual palavra, né? Estou chamando esses grupos românticos, né, que defendem um nacionalismo musical romântico, estou chamando eles de tradicionalistas e progressistas. Né? Alguns autores vão chamar de inovadores e conservadores, enfim. Né? Revolucionários e conservadores, enfim. Não tem uma característica melhor. Pessoalmente, eu preferi chamar... Na verdade, eu acho que deveria ter chamado até de inovadores e tradicionalistas, porque a questão é política, mas é uma questão política apenas lateralmente. Né? A grande questão aqui está na estética. E esses dois grupos eles vão se opor. Né? Naquele movimento que fica conhecido como a querela dos românticos, a briga dos românticos, a liça dos românticos, ou a guerra dos românticos, como os ingleses vão preferir. Né? Então, a gente tem alguns espaços aqui que são interpretativos sobre o que é esse romantismo.
né, são dois lados. O grupo progressista está sediado em Weimar. Ele é liderado por dois personagens extremamente famosos. Na verdade, os 4 personagens que são os líderes são profundamente famosos, enfim, parcela significativa de vocês conhecem, pelo menos de nome. Os progressistas estão baseados na cidade de Weimar, né, mais ao sul, né, vão ser representados por 2 autores fundamentais da história da música do século XIX, mundial, né, que é o Franz Liszt, pianista, compositor, maestro, enfim, né? Liszt foi tudo. Né? E Richard Wagner, né? Compositor também. Né? Então, aqui a gente tem esses 2 personagens germânicos. Né? Liszt era germânico, apesar de ter nascido na Hungria. Né? A Hungria não era Império Austro-Húngaro quando Liszt nasce, mas a Hungria já é protetorado austríaco, né? Desde 1806. Salvo engano, 1806. Os tradicionalistas, por outro lado, estão em Berlim, né? Mais ao norte. Esses tradicionalistas eles vão ser representados por 2 autores também bem interessantes, né? Johannes Brahms, um compositor alemão, e Clara Wieck, que talvez alguns de vocês lembrem pelo casamento, né? Clara Wieck Schumann, esposa de Robert Schumann, talvez, né, junto com Fanny Mendelssohn, as 2 principais mulheres da música europeia do século XIX, né? Pelo menos as que mais deixam documentos, enfim. E esses 2 grupos, né, eles vão ter uma discussão, os progressistas e os tradicionalistas, é uma questão central. É o que fazer com o corpo de Beethoven. Aqui a palavra central é corpo mesmo, né, porque o corpo que eu estou tratando aqui são em 2 níveis. Né? Primeiro, o corpo é o corpo de herança de Beethoven, né? O que fazer com a música de Beethoven, o que ele deixa. Em segundo, é o corpo mesmo, né? O corpo material de Beethoven. Beethoven vai morrer lá na década de 1820, e nos anos 50, o corpo mesmo, né? O túmulo dele vai entrar em disputa, né? Para qual lugar se mudaria o túmulo, né? Já que ele vira um herói para os 2 lados. Né? Os 2 lados vão ver em Beethoven um grande herói. Né? Então, essa vai ser, em última instância, a discussão. O que fazemos com a obra de Beethoven? Né? Representado aí também o que faremos com o corpo dele. Né? O cadáver de Beethoven vai para qual região da Alemanha? Né? Essa é a grande discussão. Né? Autores como Johannes Brahms, a Clara Wieck Schumann, o Robert Schumann, o Felix Mendelssohn, enfim, apesar do Mendelssohn em menor medida, né, até porque, enfim, Mendelssohn morre muito cedo, viaja muito, eles vão procurar manter uma certa interpretação formal da composição deixada por Beethoven, lá desde, salvo engano, 1804, com a Heroica. Né? Sou péssimo com o ano, mas é com a Heroica, né, a Sinfonia de Beethoven. Mas, notadamente, a partir das últimas produções, os últimos quartetos de Beethoven de cordas, que são muito livres. Né? Schumann vai dizer, né, o compositor alemão, vai dizer que o romantismo que eles estão defendendo é um romantismo clássico. Ou seja, nesse campo, eles estão na tradição. Beethoven chega ao limite da criação musical. Tá? Schumann afirma isso, né? Nada além de Beethoven. Né? Minto, desculpem. Essa frase é do Brahms. Nada além de Beethoven. Né? O que Beethoven chega é intransponível. Né? Por outro lado, né, uma série de outros autores, como Wagner, né, o Richard Wagner, o Franz Liszt, o Hans von Bülow e o Franz Brendel, né, daqui a pouco o Brendel vai me ser bem importante, eles vão procurar estabelecer uma série de novas possibilidades musicais, né, composicionais, a partir de Beethoven. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso para vocês é o seguinte: a grande discussão entre os 2 campos enquanto que para os tradicionalistas, Beethoven cria o auge do que vai ser a germanidade musical, para os progressistas, Beethoven não cria o auge, ele cria o início. Enquanto para os progressistas, a obra de Beethoven é a partida da germanidade, para os tradicionalistas, a obra de Beethoven é a chegada dessa germanidade. Né? Mas é importante a gente lembrar que essa questão é específica para a Confederação Germânica. Está aí a Confederação Germânica, né, o mapinha da Confederação, né, bem diferente do que hoje seria a Alemanha. Né?
Regiões como a Áustria deixam de existir, né? A Hungria, né? A República Tcheca, a Eslováquia, lá para baixo, aqui não vai aparecer para vocês, mas regiões como a Eslovênia, Polônia, enfim, regiões da Dinamarca, né? O Ducado de Holstein-Schleswig retornam para a Dinamarca, enfim, está até marcado aqui Holstein-Schleswig, enfim. Então, aqui a gente tem as duas regiões, né? A região de Berlim aqui em cima, né? E a região de Weimar cá embaixo, né? No século XX isso vai ser reacionado, né? E fica aí como curiosidade, né? Eu costumo dizer que eu estudo Alemanha, mas eu não estudo nazismo, eu não tenho paciência para o nazismo. Né? O Hitler nasce e eu paro, né? Literalmente, eu vou na Alemanha até 1885, né? Conferência de Berlim, desculpem, que é o contexto que Hitler está nascendo, né? Nesse contexto eu estou caindo fora. Mas Hitler cita essa disputa, né? E ele vai acionar, enfim, Wagner como principal músico da Alemanha, né? Vai resgatar isso tudo. Vale a gente lembrar que essa disputa está só na Confederação Germânica, né? Autores como, por exemplo, né? Hector Berlioz, né? Chopin cita essa discussão que está acontecendo na Alemanha em cartas para Liszt, né? E é engraçado, né? Porque Chopin, curiosidade, né? Chopin cita isso em cartas para Liszt, mas Chopin se coloca do lado dos tradicionalistas, né? Diferentemente de Liszt, enfim, apesar deles serem muito próximos. Né? Mais autores como Hector Berlioz, por exemplo, Frédéric Chopin, enfim. Né? Os autores franceses, eles não estão envolvidos nessas discussões, né, nacionalistas. A França já era um Estado unificado, né, pelo menos desde 1453. Os autores da Inglaterra também não. A Inglaterra já é unificada desde 1488, enfim. Né? Então, isso foi uma discussão específica germânica. Por isso, segundo Rudiger Safran, que o romantismo é majoritariamente uma questão alemã, porque ele é majoritariamente uma questão de disputa de identidade. Bom, como surge essa disputa de identidade? Para já me encaminhar aqui para a minha fonte, né? Seguinte, em 1834, o Robert Schumann, compositor alemão, vai criar uma revista, a Nova Revista de Música, né? Essa nova revista de música, ele vai dirigir até 1845. Essa revista é considerada a principal revista da primeira metade do século XIX de música. Qual a grande questão? Né? Em 1845, Schumann é um homem que adoece muito cedo, Schumann morre muito cedo, Schumann fica internado muitos anos, ele vai morrer em 1856. Antes dele morrer, ele vai deixar... É claro, né? É óbvio que antes dele morrer, que ele vai deixar a revista pro Brendel, né? Ele vai passar a direção da revista para o Franz Brendel, um amigo pessoal dele, né? Um historiador da música, talvez o principal historiador da música do século XIX. Brendel é um dos caras que inaugura essa historiografia da música, enfim, ele é fundamental para quem estuda história da música. Brendel vai dirigir essa revista de 45 a 68. Só que aqui tem um problema. Essa revista tem um problema. Schumann cria essa revista para defender o tradicionalismo da música. Qual é a grande meta do Schumann? Falar, a música alemã, ela é tradicional e Beethoven é o auge dessa música. Ele é o ídolo e esse ídolo é intransponível. Brendel concorda com essa atitude em 45. Mas na medida em que os anos passam, Brendel muda a postura interpretativa da revista a partir dos editoriais. É uma revista que é publicada 3 ou 4 vezes por ano, enfim. Eu acho que é uma revista trimestral. Tá, uma revista publicada lá 4 vezes por ano. E essa revista ela vai mudando. E com o passar do tempo, o Brendel, nos seus editoriais, vai afirmar o seguinte: o que o Schumann falou era importante, mas esse tradicionalismo ele não pode ser a chegada, ele tem que ser a partida da música alemã. Nesse sentido, segundo Brendel, ele nomeia a obra de Wagner e Liszt, amigos pessoais dele, são obras muito mais importantes do que a obra do próprio Beethoven e do Schumann, o dono da revista, que já tinha falecido. Isso cria um mal-estar na Europa, na Confederação Germânica, né? Nessa intelectualidade musical germânica. Né? É uma revista que circula muito, né? A gente pode lembrar
que a gente tem na Alemanha uma população alfabetizada muito cedo, mesmo, né? A população alfabetizada mais jovem da Europa é a população alemã, né? Até pela questão luterana e tudo mais. E os músicos, enfim, como classe intelectual. Né? Então, isso vai criar um mal-estar muito grande na Confederação, eu estou chamando de alemã, enfim, na Confederação Germânica. Né? Brahms, amigo pessoal de Schumann, que nutria um afeto profundo por Clara Wieck, a viúva, né? Ele vai iniciar, então, uma campanha contra essa nova revista da música. Eu estou chamando aqui de nova revista da música esse novo direcionamento que o Brendel dá, ou seja, uma música inovadora. Né? Para isso, o que o Brahms vai fazer? E aqui começa uma briga muito séria para os europeus do contexto, que vai, enfim, ser reacionada na década de 1930. Qual música teremos na Alemanha? Né? É uma discussão que a década de 30 vai conduzir, né? 1930, né? Uma condução formal que Goebbels, por exemplo, conduz. Né? Enfim, o Brahms ele vai organizar uma carta pública contra esse novo direcionamento dessa revista de música, né? Agora dirigida pelo Brendel. Né? Qual é o grande problema? Vaza a informação de que o Brahms está organizando esse manifesto contrário à revista, né? Revista que o amigo dele, Schumann, tinha fundado, e o Brendel e o Wagner ironizam essa carta pública antes mesmo dessa carta ser publicizada, né? Seria mais correto. Enfim, no dia 4 de maio de 1860, o Carl Friedrich Weitzmann ele vai, a pedido do Brendel e do Wagner, escrever uma carta deboche, imitando a carta que o Brahms estaria escrevendo, né, contra o Brendel. E essa carta deboche, essa carta irônica, ela vai falar o seguinte, deixa eu pegar aqui no papel, que aí para mim é mais fácil, né? Lembrem que essa daqui é a carta deboche, né? Temido senhor editor, um golpe de Estado está para acontecer. Toda música nova será erradicada. E Weimar e Leipzig, em particular, serão golpeadas no mapa da música mundial. Para isso, uma ampla epístola, está se referindo à carta que o Brahms está organizando, foi preparada e enviada a selecionadas pessoas sensatas de todos os países, protestando em detalhes e muito agressivamente sobre o espalhar dessa música do futuro, que é o nome que o Wagner dá para a própria música. O conselho de diretores deste seleto grupo inclui muitas pessoas altruístas, traços cujos nomes, todavia, a história da arte mais recente foi incapaz de encontrar. No entanto, no caso da avalanche de assinaturas ser capaz de se ampliar a um ponto grande o suficiente, a tempestade, de repente, se romperá. Embora o nascedouro destes fins musicais trágicos acabe intimidando os selecionados para o maior sigilo, né, já que a carta teria vazado, né, nesse deboche, eu consegui examinar a carta original e tenho o prazer de ser capaz de passar para você o seguinte documento oficial desse outro grupo, temido senhor editor, seu devoto livre pensador, né? É uma assinatura, né? Uma jogada linguística que ele faz. E essa carta deboche, né? Essa é a nota, né? Aqui é uma nota que explica qual seria a carta. É uma nota, óbvio, está muito mais no campo enfim, de atacar o inimigo político-artístico. E essa carta diria o seguinte, né? Essa seria a carta protesto, né? Aqui, essa carta é cheia de deboches, né? Essa carta é bem interessante. Então, protesto público. Os autores que abaixo assinam gostariam apenas uma vez de tocar o primeiro violino. E por essa razão, ou seja,
o seu Spala da orquestra, né? O principal personagem do século XVIII e XIX na orquestra pós-maestro, né? Então, eu gostaria apenas uma vez de tocar o primeiro violino e, por essa razão, protestam contra tudo aquilo que repousa em seus caminhos de crescimento mundial, em particular, portanto, contra a crescente influência da direção musical que Dr. Brendel tem designado como nova escola alemã, né? Que seria esses autores inovadores, como Wagner, Liszt, enfim. Enfim, tem designado como uma nova escola alemã, como, em geral, contra todo o espírito da nova música. A ideia de que esses autores, como Brahms, defendem não passar de Beethoven, né? Após a destruição destas coisas, que são mais desagradáveis para eles, irão resistir a todos. Espíritos simpáticos a essa crítica estão convidados a nos acompanhar. Assina Editores da Música da Inteligência. Tá? A música deles, então, não é uma nova escola alemã, é uma música da inteligência, uma música formal, uma música tradicional, uma música iluminista, e não romântica. Tá? Então, as assinaturas também são piadas, né? Geiger, o violino, os Novos Caminhos, Kretion Plett, é uma ofensa aos judeus, enfim, é uma forma de deboche, é uma gíria em deboche para os judeus, né? Lembrem-se que Wagner é um dos caras que é um dos autores que vão... Opa, cadê? Wagner é um dos... Meu Deus, cadê o Wagner aqui? Enfim, tem um Wagner aqui em algum lugar. Está aqui, né? Wagner é um dos autores que faz a encomenda, né? E Wagner já tinha escrito o texto clássico em 1850 do Judaísmo na Música, né? Opa! Passando aqui. Pronto. 2 dias depois, isso daqui é publicado no Novo Jornal de Música, né, na Nova Revista da Música. E 2 dias depois, a carta original é publicada no Jornal Berlinense de Música. Tá? E essa carta original, ela diria para a gente o seguinte, né, a carta que o Brahms escreve, né? Os abaixo-assinados, aí sem a ironia, né, a crítica oficial. Os abaixo-assinados acompanham há um bom tempo as atividades de certo grupo, cujo órgão principal é a revista de música dirigida por Franz Brendel. Esse periódico divulga contínua e fundamentalmente a ideia de que os músicos de pretensões mais sérias seguem as tendências que eles mesmos representam, que reconhecem nas composições dos líderes deste grupo obras artísticas de grande valor e que, assim, principalmente no norte da Alemanha, a querela pró ou contra a chamada música do futuro já se encerrou, com um veredito em favor desta música do futuro. Nós consideramos nosso dever protestar contra essa deformação dos fatos e declarar que não reconhecemos os princípios expressos no periódico do Sr. Brendel, periódico que outrora foi deles mesmos, né, os tradicionais. E mais, deploramos e condenamos a produção dos mestres e discípulos dessa chamada nova escola germânica como contrárias à essência mais profunda da música que ora aplicam esses princípios e ora criam teorias novas que não possuem fundamento artístico, né? É uma crítica direta às teorias musicais, artísticas, fundadas por autores como Liszt e Wagner. No caso de Wagner, ainda tem um adendo. Além de Richard Wagner, fica como curiosidade, né? Wagner nem tem uma grande obra, né, em quantidade. Wagner escreve 13 músicas, né? São 13 óperas grandes. Segundo ele, não são óperas, são dramas musicais. Mas Wagner tem uma produção teórica de música muito grande, mas ainda Wagner tem uma produção política muito grande, né, de teoria política, né? Para se ter uma ideia, somam-se 72 volumes a obra política de Wagner, né? E são 13 óperas, né? Então dá para ter uma noção, né? Então assinam essa carta, né? A carta protesto original, que anteriormente Wagner e Liszt debocham, né? Vão assinar Johannes Brahms, o Joseph Joachim,
né, o Júlio Otto Grimm e o Bernhard Schultz. Né? O Otto Grimm e o Schultz, músicos, mas especialistas em sociologia da música, né, junto com o Brendel. Né? Então, esses dois campos também criam os seus intelectuais extramusicais, né, aí no campo muito mais de uma filosofia da música. Né? Como continuidade, né, o que a gente pode perceber nessa carta? Né? A Clara Wieck Schumann, que é a esposa do Robert Schumann, lembrem-se, né, o cara que funda a revista, que é a sede da grande disputa, a Clara Wieck, ela não assina a carta. Né? E ela não assina a carta em respeito à amizade entre o Schumann e o Liszt, né? Que são os autores que são, em certa medida, centrais para o rompimento. Né? Schumann e Liszt são autores muito próximos. O Liszt também não apoia, eu acho que é importante salientar, aquela ironia, né, que o Wagner encomenda. Né? Depois desse contexto, o próprio Franz Liszt começa a se afastar, né, da vida pública profundamente. Né? Isso é 1856, um pouco depois, Liszt acaba o relacionamento dele com a princesa Caroline zu Sayn-Wittgenstein, e ele acaba entrando no monastério, né? Liszt, enfim, vira monge no final da vida, permanece no monastério até o seu falecimento, né? Já muito idoso, com mais de 70 anos, na década de 1880. Wagner vai continuar o conflito, né? Vai escrever, inclusive, um texto atacando diretamente o Joachim e o Brahms, né? O Johannes Brahms, ele vai chamar de São João, né? Uma referência ao Johannes, né? Enfim, um deboche claro, né? Durante todo o texto sobre a regência, ele chama o Brahms de São João. Né? O Wagner vai manter esse conflito, e esse conflito vai lançar Wagner a ser um dos principais músicos do XIX. Né? Ele vai construir a carreira dele sem nenhum juízo de valor axiológico, sem nenhum juízo axiológico aqui na minha fala, mas ele vai construir a carreira dele efetivamente em torno de conflitos, né? Conflito com Brahms, conflito com o próprio Liszt, posteriormente eles vão romper, né? Wagner vai casar com a filha do Liszt, a Cosima, enfim, e vai romper com o sogro, né? Que antes era aliado, né? Enfim, ele vai construir a carreira dele no conflito com a corte da Baviera, no conflito da corte da Áustria, no conflito da corte da Prússia, né? Enfim, mas ele vai continuar, então, esses conflitos aí também com Brahms. Né? O Wagner, ele vai acabar sendo afastado de eventos musicais berlinenses. Né? Porque, como curiosidade, Wagner é um autor que Berlim, né? Que era uma cidade operária, então, nesse sentido, ela nem era uma cidade de grande desenvolvimento musical, mas Berlim só vai voltar a ouvir Wagner já no final do século XIX. Né? Wagner fica mais de 15 anos sem ser executado em Berlim por causa do Joachim, né? Que administra as 3 orquestras de Berlim. Né? É importante a gente salientar um detalhe, pessoal. Esse conflito não teve vencedor. E isso é muito importante. Né? E é impossível ter um vencedor, porque a gente está falando de disputas de identidade nacional. Né? A não ser que um desses lados vire detentor do monopólio da força, né, como vai dizer o Weber, é impossível ter um vencedor. Esses lados só existem, são discutidos até hoje porque eles existem em disputa. Né? E é importante de pensar que esses lados não possuíam visão unificada de arte musical. Né? E isso é bacana porque talvez o romantismo tenha sido um dos primeiros momentos dessa liberdade composicional. Né? Seja para o bem, seja para o mal, aqui uma piada, né, pensando no Adorno, esses são os primeiros caras que criam a possibilidade da música não ter uma hierarquia estética. Tá? Se a gente for pegar Alfons Zilberman, né, ele tem um texto de Sociologia da Arte, né, tem um capítulo que ele vai discutir Sociologia da Literatura e da Música de forma comparada, e ele vai marcar uma coisa que é interessante. É muito difícil você marcar qual desses objetos estéticos tem a mais validade, porque agora eles são objetos estéticos livres. Tá? Talvez isso seja importante a gente pensar. Né? Não tem uma vitória aqui. A grande vitória é exatamente não ter um lado que tenha vencido. Né? Se a gente for pensar, como considerações de conjunto, acho que vai dar tempo de eu acabar até a hora e 15.
A gente pode pensar no seguinte, né? É a primeira vez que um grupo musical se autodefine, né? Eles criam um conceito autoaplicável, né? Somos românticos, né? Para autores como Liszt, Liszt via a si mesmo como romântico, mas Liszt também viu os seus adversários como românticos, né? A gente tem um romantismo em disputa, né? Esses autores percebem que o movimento estético ao qual eles se vinculam, né? Artístico, melhor dizendo, é um movimento contraditório no seu interior. Tá? Esse movimento contraditório ele pode ser simultaneamente progressista e tradicional. Isso não é uma contradição dentro da teoria da produção intelectual, né? É isso, né? Você consegue ver isso dentro de campos como a filosofia, essa pluralidade de autores, né? A gente pode lembrar que no século XIX você vai ter autores profundamente divergentes, né? E a grande questão também é o que fazer com o cadáver, né? O cadáver de Hegel, né? Você vai ter, sei lá, Nietzsche, Kierkegaard, Schopenhauer, Marx, todos estão partindo do cadáver de Hegel, né? E isso é interessante, né? Afinal de contas, esse é um movimento, o século XIX estabelece os movimentos liberais, né? No sentido mais honesto do termo, né? Eu acho que é importante a gente pensar que esses movimentos, né, artísticos musicais do romantismo são movimentos que se manifestam de forma muito plural, porque a própria ideia de unidade alemã, de país, é plural, né? Os alemães vão demorar, aí eu sou péssimo na matemática, mas eles vão demorar de 1815 a 1864 para definir se o que eles formam é uma grande Alemanha ou uma pequena Alemanha, né? Eles vão decidir pela pequena Alemanha, né? E esse conflito que a gente viu está nesse meio do caminho, né? Está mais de 1815, menos de 1864, né? Os germânicos vão definir que o que existirá é uma Klein Deutschland, né? É uma pequena Alemanha, né? Que é a Alemanha que a gente tem hoje, né? A Áustria fica fora, né? Nesse sentido, também acho que é importante perceber que as próprias interpretações que fazemos, né, para usar uma frase clássica lá do Michel de Certeau, do romantismo hoje, são muito mais apropriações do que o romantismo em si, uma vez que o romantismo em si é inatingível, porque o romantismo passou, como diria Michel de Certeau, essa é a beleza do morto, né? É a beleza do inatingível, né? Por isso, tanta permanência e tanta ruptura no próprio conceito de romantismo, né? Eu deixei aqui algumas referências para vocês, né? Enfim, se alguém quiser continuar nesse campo. A gente tem o texto clássico do Norbert Elias, na Sociologia de um Gênio, publicado pela Zahar em 95, vai falar 94, né? Talvez a melhor biografia de Franz Liszt publicada no planeta seja brasileira, né? O Cigano Visionário, do Lauro Coelho, enfim. Um texto que eu recomendo veementemente a leitura para quem quiser trabalhar aí com conceitos, sejam eles estéticos ou não, né? Reinhard Koselleck, Futuro Passado, Contribuição à Semântica do Tempo Histórico, texto maravilhoso, né? Os documentos vocês encontram, né? Wagner já foi muita coisa dele traduzida para o português, né? Raymond Williams, teórico da literatura, também super interessante, com cultura e sociedade, faz uma análise bem pontual sobre o romantismo, né? Mais especificamente sobre romantismo, é isso, né? Eu acho que o texto do Colin Campbell, A Ética Romântica e o Espírito do Consumismo, é fundamental, né? E talvez, não sei se alguém tiver algum interesse, né? Se a gente for falar de romantismo na música, a gente tem um clássico, A Geração Romântica, do Charles Rosen, né? Pianista, livro de 2.000 páginas, livro monstruoso, com os exemplos musicais com ele interpretando, super interessante. Mas deixar duas referências aqui que eu acho que são bem interessantes, que são os textos da Lilian, né? O texto da Lilian Fürst, uma autora belga, radicada nos Estados Unidos já há muitos anos. Ela tem dois textos sobre o romantismo que são muito interessantes, né? O romantismo e o romantismo europeu, uma autodefinição, né? Antologia, né? São textos que eu acho que são interessantes aqui para começar um diálogo para aqueles que eventualmente se interessem sobre o tema. Então, dito isso, passei 5 minutinhos, mas tá bom. Dito isso, então, queria agradecer a todos, todas, queria agradecer ao meu amigo Gastão, professor Leandro, professor Bruno, professora Cíntia, espero que tenham
postado que tenha gerado aí alguns incômodos, mais do que algumas certezas. Espero que tenha gerado alguns incômodos, né? É Muito, isso, muito obrigado, pessoal. muito obrigado a você, né, por essa palestra excelente. Eu queria só, antes de abrir para as perguntas, vou postar aqui no nosso chat o link para o formulário, né, de presença. Já está colocado aí. Tá? Pessoal aplaudindo aqui virtualmente, né, pelo chat, né, essa palestra. Mas aí o pessoal, quem já tiver assinado e quiser fazer agora alguma pergunta, que o faça. Ou cale-se para sempre, né? Porque se calar também eu tenho pergunta para fazer, não tem problema. Então isso é bom também. Deixa o pessoal. Oi? Então fala aí, Leonardo. Eu já tenho uma pergunta. Pode fazer. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite. Leandro Rippon. Parabéns pela palestra. Primeiro, peço já desculpas porque eu vou ter que utilizar a palavra senhor para se dirigir ao Leandro Rippon, porque na última palestra ele falou para não utilizar, brincando assim, né? Bem, a minha dúvida é sobre a questão da história da música, porque quando eu penso na história da música, que foi um campo novo, que surgiu durante o século XIX, eu penso que você estuda a história da música em si, mas também você analisa as letras da música. E eu pensei que será que existe uma licença poética quando você compõe uma música num contexto histórico? Um exemplo que eu posso dar é a famosa ópera de Wagner, a Cavalgada das Valquírias, retratada naquela cena emblemática do Nascido para Matar, do Kubrick, e que a gente tem uma visão hoje em dia meio estereotipada do viking, da valquíria, capacete com chifre. E eu queria saber se existe essa licença poética, tanto na música, na parte da música. E é isso, muito obrigado. Então, vamos lá, a pergunta é grande, é muita coisa, né? Deixa eu dar uma organizada aqui. Primeiro, Leonardo, eu não trabalho com letra. Nunca. Eu não faço análise de letra. Eu acho que se o meu trabalho em algum momento... Professor Leandro Rippon, o senhor está mutado. É óbvio, e eu falando aqui é isso, né? Olha só, desculpa, obrigado. Leonardo, olha só, deixa eu dar uma organizada, né? Deixa eu reorganizar aqui. Então, Leonardo, eu não trabalho com letra. Nunca. Se o meu trabalho teve algum contributo, que eu não sei se teve, espero que tenha tido, pessoalmente eu penso que seja esse. Eu não trabalho com letra. Nunca. Porque eu vejo um problema em quem trabalha com letra. Tem um texto que é clássico do Marcos Napolitano, penso o principal historiador da música hoje no Brasil, né? Professor da USP. O Marcos fala uma coisa que é muito real. O problema dos autores que trabalham especificamente com a história da letra, que usam a letra como fonte, é que aquilo não é uma história da música. Né? Fazer a história da letra não é uma história da música, aquilo é uma história da poesia que foi musicada. Né? A música, veja, tem um argumento do Marcos que é maravilhoso. Né? A música, ela tem elementos, mas a música é mais do que o somatório dos seus elementos. Enquanto grupo, ela tem uma unidade autônoma. Eu não trabalhei... invariavelmente a gente tangencia a letra, né? Mas eu não trabalhei com letra, até porque eu não trabalhei história da música com fenômeno musical, eu trabalhei com história da música política. Mas, enfim, feito esse parênteses, que eu acho que é importante sinalizar, te recomendo aí o texto do Marcos Napolitano, textinho pequenininho, chamado História e Música, né? Tem um texto meu também que acho que o Gastão até para fazer um agradecimento público, meu amigo Gastão fez a leitura crítica do meu texto, né? Texto que eu utilizava, eu fui professor visitante da Universidade Federal de Pernambuco há uns 2 anos atrás, né?
fui 2019, 20, 21, na disciplina de História da Música, enfim, e eu tentei desenvolver a disciplina dessa forma, né? Depois, se quiser, me manda um alô que eu te encaminho o texto. Na verdade, o texto está no site da universidade, até fácil pegar por lá mesmo. Mas, enfim, dito isso, que eu não trabalho com letra, é muito... Para mim, isso é um pouco complicado para alguém que foge do campo da teoria. Olha só, o meu lugar de interpretação do fenômeno humano no tempo, da existência dos seres humanos no tempo, é o lugar da teoria da história. É a discussão que eu faço desde 2005. Então escute alguém do campo da teoria. Com certeza, Gastão, é isso, né? Gastão discordará, professor Leandro discordará, professora Cíntia discordará, porque temos interpretações teóricas diferentes, isso que enriquece a produção de conhecimento. Atualmente, o autor que eu mais tenho me dedicado a discutir é o Michel de Certeau. Tá? Michel de Certeau foi um padre católico, enfim, nascido em 1926, morto em 1985, segundo o Papa Bento XVI, o principal teólogo do século XX, segundo o Papa Francisco, o maior místico da história. Né? Michel de Certeau tem um livro que ele escreve aqui no Brasil que eu acho muito interessante. Michel de Certeau vai falar o seguinte, isso eu consigo te dizer a página, está na página 9 de um livro que se chama A Invenção do Cotidiano. Nesse texto, Michel de Certeau vai falar o seguinte, a partir do momento em que alguém cria algo, esse algo nasce para o mundo, mas morre para o autor, porque ganha uma existência autônoma. Isso abre aquilo que o Michel de Certeau vai chamar de 1000 usos. Então, você, por exemplo, me citou a Cavalgada das Valquírias no Kubrick. Eu poderia te rebater mostrando outros usos criativos da Cavalgada das Valquírias. Também é utilizado em Apocalipse Now. Na verdade, eu posso te sinalizar, por exemplo, que a Cavalgada das Valquírias ela é a música do século XIX mais utilizada na história do cinema, segundo pesquisa do professor Dilton Maynard, né, que foi da minha banca, ele que me citou isso. Eu posso também te contra-argumentar o seguinte, Cavalgada das Valquírias foi a música mais executada na Alemanha entre o ano de 1936 e o ano de 1938. Porque, apesar de não ser a música preferida de Hitler, né? Hitler preferia Rienzi e Lohengrin, são as duas peças de Wagner que ele mais gosta, Hitler, na verdade, não gosta da tetralogia do Anel, né? A Cavalgada das Valquírias é o início de um ato da tetralogia, mas é a música que existe uma série de reapropriações, porque a Cavalgada das Valquírias, depois que Wagner compõe, não é mais dele. Ela abre 1000 usos criativos. Né? Mas isso é a leitura que a teoria da história vai te dar. Né? Você vai ter a leitura tradicional da Cavalgada das Valquírias, só sei que a musicologia histórica vai apontar, né? Ela deve ser feita dentro de determinado ambiente. Isso você encontra, por exemplo, muito na Alemanha, né? Em Bayreuth, o teatro que Wagner manda construir. Né? Em Bayreuth, de tantos, então não vou lembrar, mas enfim, salvo engano, de 4 em 4 anos, ou de 2 em 2 anos, você tem a tetralogia sendo executada da forma, mas enfim, é um outro lugar de fala intelectual. Né? No campo da teoria da história, o máximo que eu posso te sinalizar é que as obras artísticas, né, elas não são consumidas, elas são usadas, e por serem usadas, elas possuem 1000 usos criativos de uso. Né? Então, lá. Mais alguma Obrigado, pergunta? professor. Obrigado. Ô, Leonardo. Eu. Bárbara. Quem é Bárbara? Fala, Bárbara. Você lembra? Não, é porque o que acontece? Com essa discussão da letra, surgiu uma dúvida assim, em relação. Porque, me corrija se eu estiver errada, tá? Mas, assim, o período romântico ele não teve uma ligação maior em relação até à própria harmonia com a letra também, por conta desse sentimento, né? Enfim, porque, enfim, até na música sacra mesmo, né? Eu tava com a Natália outro dia analisando aquela música do Bruckner, qualquer Christo factus est,
E a gente, assim, ela é muito romântica, né? Enfim, e pelo menos nós achamos que tinha uma ligação muito forte com o texto, mesmo se tratando de uma música sacra, né? Assim, não pensando numa questão histórica só. Bárbara, perfeito. Assim, né? Apesar de eu não estudar letra, né, é invariável fugir de... Eu estudo ópera, né? Então é isso, ópera tem letra. Né? Eu não estudo letra, eu estudo a obra como um conjunto. Entendi essa não, mas eu colocação. posso te dar essa resposta, eu posso te dar essa resposta de uma forma mais objetiva. Bárbara, a letra do século XIX, aí essa informação eu consigo te dar com muita objetividade, inclusive. Sim, a letra da música no século XIX ela é veementemente diferente da letra da música do século XVIII. E quanto mais para trás, mais ainda, por uma questão da liberdade. O autor do século XIX, o compositor do XIX, é o libretista, majoritariamente, ele é o libretista da música. Estou pegando o caso da ópera, mas isso está valendo também para, enfim, qualquer música que não seja operística. Né? Então, eu posso dar um exemplo de um líder. Né? Eu não vou lembrar o nome do autor da letra dos líderes de Chopin, mas o autor das letras das canções que Chopin musica é um amigo pessoal dele de infância. E eles mantêm contato. E Chopin troca cartas com ele, pedindo troca de palavras, para facilitar. Isso é uma coisa impensada antes do século XVIII. Né? Quando você pensa, por exemplo, enfim, se você pegar os textos anteriores, né, as óperas anteriores do século XVIII, né, se você voltar até o Monteverdi, era sempre um tema. Veja, eram sempre duas coisas. Era sempre o tema. O tema era sempre dado. O tema nunca era do autor. Isso me parece muito objetivo, porque alguém pagava para escrever aquela música. Né? Isso nas óperas do Mozart é muito evidente nos diários do Mozart, ele apontando que ele não quer escrever a ópera, então mandando ele escrever aquela ópera. Né? Mas o libreto, o autor, o texto, desculpa, que vai virar a letra, né, vai encaixar ali, né, enfim, na partitura como um todo, o autor não tem tanta liberdade, não. No século XIX, Bárbara, majoritariamente os autores escrevem as suas letras, né? Lógico que tem exceções, né? Verdi escreve só uma parcela das letras, né? Verdi ainda trabalha com libretista, mas, por exemplo, Wagner escreve os seus 13 libretos, né? Por isso que ele vai chamar de obra de arte total, inclusive, né? Wagner decide tudo, até a roupa, né? Cenário, roupa, ele decide o formato do teatro, literalmente, ele constrói o teatro, né? O teatro de Bayreuth, que é para a execução da tetralogia, enfim, cria instrumentos. Nesse sentido, a letra é bem significativa, sim, Bárbara, tá? Sendo mais objetivo. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Temos mais alguns poucos minutos, se alguém quiser perguntar alguma coisa. Se não, eu pergunto. Né? Porque a gente está falando desses personagens que são personagens enormes, né? na música do século XIX, né? Particularmente o Richard Wagner, né? Que talvez tenha sido a figura mais influente da música do século XIX, claro que particularmente no âmbito da ópera, que ele não gostava de chamar de ópera, né? Mas da música de forma geral, todos os compositores, né, do final do século XIX foram influenciados de uma forma ou de outra, a favor ou contra, né, a obra de Richard Wagner. E isso acabou a influência dele extrapolou o âmbito musical, chegando a despertar o interesse de filósofos como Nietzsche, né? E que o Nietzsche, que começou como favorável e amigo, agora eu não sei exatamente como é que era a relação deles. E é justamente isso que eu queria perguntar. Como é que foi essa relação do Richard Wagner com o Nietzsche? Deixa eu só cortar o som aqui. Tá. E agora, Leandro, por favor, você tem que abrir de novo o seu aí.
Ah, é verdade, que eu já ia aqui, ó. Pá. Então, Gastão, eles eram amigos. Eles têm um volume de cartas muito grande. Esse eu consigo te dar razoavelmente datas, né? O jovem Nietzsche tem Wagner. A sensação que você tem lendo as cartas existem em português. Talvez seja o único conjunto de cartas do Wagner que existem em português. Tá? Na verdade, eu publiquei as cartas dele para o editor dele, mas isso há muitos anos, para o Haeckel. Que, enfim, é um conjunto muito pequeno de cartas, são 42 cartas. Mas as cartas do Wagner para o Nietzsche têm todas em português, né? Salvo engano, pela editora Presença, de Lisboa. Mas, enfim, a sensação que você tem lendo as cartas, né? A gente tem as idas e as vindas, né? Os envios do Nietzsche e as respostas do Wagner, tudo isso em português. É que Nietzsche transforma Wagner ali numa figura muito paterna, né? Nietzsche tem uma série de problemas familiares, né? Para qualquer um que tenha lido a biografia do Nietzsche, é só pegar o final da vida. Nietzsche é exposto, enfim, pela irmã, né? Tem uma relação também muito conturbada com a mãe, mas Nietzsche se aproxima muito de Wagner, mas ao jovem Nietzsche a gente consegue datar, porque tem rompimento, tem carta de rompimento. Eles rompem, Gastão, no começo dos anos 1870, Nietzsche ainda é um jovem, né? Tudo bem que Nietzsche morre muito cedo também, né? Mas enfim. E segundo a teoria do Nietzsche, isso é interessante, Gastão, que você pergunta, aí é uma leitura do Leandro, né? Uma parcela significativa de autores vão discordar, né? Mas enfim, é isso, né? Minha leitura, a gente também tem uma leitura do Nietzsche um tanto quanto tacanha, né? Bom, pelo menos o Nietzsche que a gente tem no colégio me parece tosco, né? O Nietzsche é o autor do pessimismo. Ora, o Nietzsche do Eterno Retorno penso que não é um autor do pessimismo, pelo contrário, é um autor de um profundo otimismo, inclusive, né? Mas, enfim, Nietzsche vai marcar que está rompendo com Wagner exatamente por discordar da visão pessimista de Wagner, né? Wagner se apoia, né, quando ele vai escrever a Tetralogia do Anel, e principalmente quando ele vai escrever as últimas óperas, aí eu tenho que organizar, mas enfim, principalmente Parsifal, quando ele vai escrever Parsifal, mas também quando ele vai escrever os Mestres Cantores de Nuremberg, pelo menos as partes finais, já que os Mestres Cantores demoram muito para escrever, mas principalmente Parsifal, Nietzsche era músico, né? A gente tem as gravações, as partituras que Nietzsche escreve, né? Aparentemente não era um bom músico, né? As partituras são todas muito simples, enfim, Nietzsche escrevia para piano, né? Existem os áudios aqui no Brasil e a gente tem as partituras, enfim. Mas Nietzsche envia uma carta para Wagner dizendo que o grande erro do Parsifal é que o Parsifal se apega especificamente numa doutrina cristã que o Nietzsche vai dizer que é muito vinculada a uma lógica do Schopenhauer, enfim, apesar de serem contradições entre termos. O Nietzsche vai afirmar que o problema de Parsifal é uma obra muito pessimista, é uma obra que gera muita expectativa para a vida além e pouca expectativa para a potência da vida. Né? A gente consegue datar essa carta, Gastão, salvo engano, ela é do início isso com certeza, ela é do início dos anos 1870, salvo engano, essa carta é de 1872, pouquíssimo tempo depois da unificação da Alemanha. Entendi. Mas, bom, Leandro, eu fico com pena que eu ainda queria perguntar mais coisas, mas aí eu converso com você, separadamente, porque infelizmente a gente tem que terminar esse nosso encontro aqui, essa nossa conversa tão legal, tão gostosa, e tão cheia de riqueza, né, em termos de informação e de ideias, né? Então, Leandro, mais uma vez agradeço aí a sua disponibilidade, a sua disposição em vir aqui falar de um assunto tão bonito, tão rico, né? Então, cara, assim, tô aqui estava aguardando ansiosamente chegar esse dia. E eu tenho certeza que particularmente o pessoal da área de música gostou muito, embora eu tenha certeza que as outras áreas, história, tenho certeza que todo mundo gostou muito mesmo, né? Então, Leandro, mais uma vez, muito obrigado a todos. Olha lá, Bruno, concordando, né? Muito obrigado a você.
pela palestra. Muito obrigado a todos aí pela presença, pelas perguntas, né, pelo interesse de vocês nessa palestra, nessa apresentação. Muito obrigado a todos e boa noite agora, que a vida continua. Daqui a pouquinho temos aula novamente. Tá? Leandro? Obrigado, brigadão. Gastão. Obrigado a todos. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço a todos aí. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Tchau, gente.